Esta mulher o tocou com sua fé. Você pode tocar em Deus com a sua fé hoje e crer que não importa que problema você tenha, Deus é grande o bastante para te tirar desta confusão e trazer restauração à sua vida. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Quanto mais você aprender sobre a palavra de Deus, mais você poderá desfrutar de cada dia da sua vida, mesmo aqueles que são duros e difíceis de suportar. Eu tenho falado sobre medo e a superação do medo com a fé e como aprender a fazer mesmo com medo. Então, caso você não tenha assistido, o que eu quero dizer quando digo para fazer tudo mesmo com medo? Bem, a palavra medo, na verdade, significa se esconder ou fugir de algo. E tem passagens na Bíblia onde diz: não temas, pois eu sou contigo. E Deus não estava dizendo às pessoas com quem estava falando para não sentir medo, sabe? Nós sempre vamos sentir medo em momentos diferentes da nossa vida, por diferentes razões e em diferentes ocasiões, mas tendo em mente que nós não temos que nos curvar a cada sentimento que nós temos, sabe? Nós podemos fazer tudo mesmo quando nós estamos com medo. Não deixe o medo controlar você e impedir você de fazer as coisas que acredita que Deus quer que você faça ou as que estão em seu coração, aquelas que você quer fazer. Agora, não podemos ser tolos. Não estou dizendo que se você tem medo de água, se você não consegue nadar, se tem medo de águas profundas, eu não estou sugerindo que você deva mergulhar no fundo de uma piscina só para fazer mesmo com medo. Eu estou falando de coisas que fazem sentido, coisas que você sabe que Deus está te pedindo para fazer, coisas que você precisa fazer. Eu não quero que ninguém se machuque, porque a Joyce disse faça com medo. Mas tem tantas coisas que as pessoas perdem, sabe? Porque, veja, quantas pessoas são convidadas para uma festa e não vão porque têm medo de não conhecer ninguém lá, ou elas têm medo de serem rejeitadas, ou que haverá alguém lá com quem tiver algum problema no passado e elas têm medo de encará-las novamente? Você talvez tenha tantas oportunidades para ter medo que você não pode sequer imaginar quantas. Mas toda vez que o medo vem bater à sua porta, você precisa responder com a fé. Mas para viver sem medo, precisamos aprender a viver também sem a dúvida. Não estou dizendo que Deus fica bravo conosco toda vez que nós duvidamos. Tomé duvidou e disse: eu não acreditarei que seja você a menos que eu possa colocar as minhas mãos em suas chagas. Então Jesus mostrou para ele as chagas e ele as tocou. Mas então Jesus também disse: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E acho que esse é o lugar onde queremos chegar. Sabe, se você tem uma dúvida real, pode falar abertamente com Deus sobre isso, mas também fique em oração para chegar ao ponto em que você não se atormente com essas dúvidas. Temos que duvidar das nossas dúvidas, porque toda vez que a dúvida vem, significa que o inimigo está tentando roubar algo de nós. Eu gosto de dizer que a dúvida é como o medo bebê. Ela não é um medo adulto e atormentador, mas ela é o começo. E assim, se pudermos pegá-la no início, então teremos uma chance maior de realmente superá-la. Abraão tinha fé no impossível. Deus diz que lhe daria o seu próprio filho, mas ele e Sara já haviam passado da idade de gerar filhos. E durante o tempo que ele esperou, sim, ele esperou. Durante o tempo em que esperou em Deus para trazer essa promessa a cumprir em sua vida, vamos ler o que a Bíblia diz sobre ele. Romanos 4, do 18 ao 21. Na esperança, Abraão creu contra a esperança que ele seria pai de muitas nações. Algumas traduções dizem, com todas as razões para a esperança ter ido embora, ele esperou pela fé. Em outras palavras, ele não tinha nenhuma razão natural para esperar. Não havia nada para que ele pudesse olhar e dizer: há esperança nisso. Ele poderia olhar para Sara com um corpo quase morto e estéril e pensar: eu não tenho nenhuma esperança nisso. Ele pode olhar para si mesmo, que já tinha 100 anos de idade, e pensar: bem, eu não tenho nenhuma esperança nisso. Não podemos encontrar a nossa esperança nas coisas aqui desta terra, precisamos encontrar a nossa esperança em Deus.
E eu realmente acho que é hora de voltarmos a acreditar que todas as coisas são possíveis com Deus. E às vezes não acho que seja porque duvidamos que Deus possa fazer algo, mas duvidamos que Ele faria aquilo por nós. Temos dúvidas sobre nós mesmos e falaremos disso depois, com todas as razões para a esperança ter ido embora. Ele esperou pela fé que se tornaria pai de muitas nações como lhe havia sido prometido. Agora ouça isso. Ele não enfraqueceu na fé quando considerou seu corpo que era tão bom quanto morto, já que ele tinha cerca de 100 anos, ou quando ele considerava a esterilidade do útero de Sara. Então, ele não se escondeu de suas circunstâncias, ele olhou para suas circunstâncias, mas disse: Deus é maior. E acho que é isso que Deus quer que você faça. Não tenha medo das suas circunstâncias. Olhe para elas, olhe na cara delas e diga: eu vejo isso, eu vejo aquilo, aquilo outro, sabe? Mas nada disso é maior do que o meu Deus. Com Deus todas as coisas são possíveis. Nenhuma incredulidade. Em algumas traduções, nenhuma dúvida ou incredulidade o fez vacilar sobre a promessa de Deus. Agora ouça, mas ele se fortaleceu na fé, enquanto louvava e dava glória a Deus. Ele se fortaleceu na fé, a fé dele ficou mais forte, enquanto ele continuava a louvar a Deus e a agradecê-lo com a antecedência pelo que ele iria fazer. Sabe, quando você pede a Deus para fazer algo que parece ser impossível em sua vida, uma das coisas a se fazer, toda vez que a dúvida vem até você, é apenas abrir a boca e dizer: eu acredito que Deus está trabalhando na minha vida e que a minha vitória vai chegar na hora certa. Em 1 João 5,4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé traz vitória à sua vida. Bem, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se vê. Agora, vamos pensar nisso. O que é isso? É a certeza substancial das coisas que você espera, mas não vê ainda. A evidência das coisas que você não vê. Agora, vamos pensar no exemplo. Meu marido e eu temos uma casa aqui na cidade. Você poderia dizer: como eu sei que você tem uma casa, eu não posso ver sua casa? E eu não posso trazer a minha casa aqui para o estúdio e dizer: veja, aqui está a minha casa. Mas eu poderia trazer o documento da minha casa, eu poderia te mostrar a escritura dela, então você diria: sim, eu acredito que você tem uma casa. Bem, a Bíblia diz que a fé é a escritura das coisas, as quais nós esperamos, mas que nós ainda não vemos. Mas o medo é, na verdade, crer no negativo. O medo é a evidência de coisas que não esperamos e a certeza das que não queremos ver acontecer. Eu acredito que a fé tem poder criativo, mas acho que o medo também tem poder criativo. E não estou dizendo que toda vez que você teme algo, faça com que aquilo aconteça, mas acho que se você ficar com medo por tempo suficiente sobre algo, isto pode afetar as suas circunstâncias. Foi Jó quem disse: aquilo que eu mais temia, isto me sobreveio. Nós podemos fazer guerra com as nossas palavras quando a fé chega. Veja o que diz sobre Abraão. Nenhuma incredulidade o fez vacilar em relação à promessa de Deus, mas ele se fortaleceu a dar louvor e glória a Deus. Plenamente convicto de que Deus era capaz de cumprir o que ele prometeu. E acho que é aí que precisamos traçar uma linha hoje. Você está plenamente convicto de que Deus ama você? Convicto de que Deus ele sempre vai fazer o melhor por você? Você acredita que todas as coisas são possíveis com Deus? Veja, aprendi a confiar em Deus ao ponto de que se eu pedir algo a Ele e Ele não me der, então eu sei que a minha oração não estava certa. Não é que Deus não esteja certo. O que eu pedi não era o melhor que Deus queria me dar, sabe? Então, Ele não está me dando o que eu pedi porque aquilo não seria o melhor para mim. Muitas vezes pedimos coisas que pensamos que são certas, mas isso pode não ser algo com que você esteja pronto para lidar ainda? Ou Deus tem algo melhor em mente para você e você ainda não sabe como pedir por isso? Acho que Deus tem tantas coisas boas para nós e simplesmente não temos coragem, não temos fé para pedir a Deus para fazê-las. Por quê? Porque duvidamos de nós mesmos, duvidamos de que Deus faria isso por nós. Mas você tem que lembrar que você não é surpresa para Deus. Ele sabia tudo sobre você antes mesmo de você
nascer, todos os seus dias foram escritos em seu livro antes que ele te formasse no ventre de sua mãe. Ele já sabia de todos os erros que você cometeu e todos que você vai cometer. E enquanto você acreditar nele, enquanto você andar na fé e confiar que Jesus morreu pelos seus pecados e admite você se arrepende deles e quer viver uma vida santa, seus pecados são perdoados e removidos para tão longe quanto o leste está do oeste. Deus não está bravo com você e Ele quer ajudar você. No livro de Tiago diz que se não sabemos o que fazer, nós podemos ir a Deus, que a todos dá sabedoria. Ele nos ajudará sem nos censurar por nossas falhas. Isso significa que eu posso ter feito algumas coisas tolas e ter me metido em problemas, mas se eu reconheço o que eu fiz e eu vou a Deus e eu digo, eu sei que eu abri a porta para os problemas, fazendo isso, aquilo outro, e Deus, eu sinto muito, eu peço que me perdoe. Eu preciso que você me ajude, me mostre o que posso fazer para sair dessa bagunça, ou se não há nada que eu possa fazer, então faça isso por mim. E ele não vai dizer, bem, sabe, você fez isso e aquilo. Aqui diz que ele nos dá sem nos censurar por nossas falhas. Sabe, as pessoas no mundo podem encontrar muitas falhas em você, mas Deus, ele não se lembra dos seus erros. Ele é misericordioso conosco. E aqui diz que Abraão creu contra a esperança. Ele não enfraqueceu na fé, mas se fortaleceu enquanto dava louvores e glórias a Deus. Agora, eu quero compartilhar uma história com você em Marcos 5, onde Jesus ele realmente ignorou a voz da dúvida e incredulidade. Sabe, acho que temos que aprender a reconhecer quando Deus está falando conosco e quando o inimigo está falando, sabe? E se for o inimigo, temos que dizer, eu sei que você é um mentiroso, eu vou te ignorar, eu não vou te dar atenção. Marcos 5:22, eu quero que você tente se inserir nesta história. Às vezes, apenas lemos essas coisas, mas nós não pensamos sobre elas. Enquanto eu ler isso, eu quero que você finja que está aqui e que está vendo tudo isso, sabe? Um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, vendo Jesus, caiu aos seus pés e implorou sinceramente, dizendo, minha filhinha está a ponto de morrer. Venha e coloque suas mãos sobre ela para que ela possa ficar bem e viver. Imagine a intensidade da oração desse homem. Minha filhinha está quase morta, mas eu creio em você. Você viria e colocaria as mãos sobre ela para que ela fique curada? Bem, Jesus estava cheio de compaixão e então ele foi com ele. Mas havia uma grande multidão que seguia Jesus, porque as multidões seguiam a Jesus por onde quer que ele fosse. E naquela multidão havia uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. E ela tinha ido a todos os médicos, ninguém conseguiu fazê-la melhorar. Então isto custou todo o dinheiro que ela tinha. Mas ela tinha ouvido falar de Jesus. E a amplificada diz que ela ficava dizendo para si mesma, se eu tocar na barra de suas roupas, eu sei que eu vou ser curada. Eu amo isso. Se você vai falar consigo mesmo, fale alguma coisa positiva, sabe? Eu creio que se eu apenas chegar em Jesus e tocá-lo, eu vou ser curado. E então, Jesus estava a caminho para curar a filha daquele homem, que estava quase morta, e agora ele para ajudar outra pessoa. Pense em como isso faria você se sentir. Pense se fosse você o Jairo. Que tipo de dúvida, que tipo de medo teria atacado a sua mente naquele momento? Quando ela tocou Jesus, imediatamente o fluxo de sangue secou e ela sentiu em seu corpo que ela estava curada de sua doença. E Jesus sentiu o poder saindo dele. Este poder de Deus é algo real. É uma coisa tangível. Você sabe quando o poder de Deus está trabalhando em sua vida. E Jesus se virou para a multidão e disse, quem me tocou? E os discípulos pensaram que aquela era uma pergunta tola, uma multidão enorme aqui. O que você quer dizer com quem me tocou? Tem um montão de gente aqui? Mas sabe, aquela mulher, ela o tocou com sua fé. Você pode tocar em Deus com sua fé hoje e crer que não importa o problema que você tenha, Deus é grande o bastante para te tirar desta confusão e trazer restauração à sua vida. Mas a mulher, sabendo o que aconteceu com ela, veio
com medo e tremores, e caiu diante dele e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: Filha, a sua fé te curou, agora vá em paz. A fé faz coisas. A fé traz libertação. A fé traz mudança. A fé traz cura. A fé traz o trabalho que você precisa quando não há emprego disponível, sabe? Enquanto ele ainda falava, alguém veio da casa de Jairo e disse: A sua filha está morta, você já não precisa mais incomodar o mestre. Ah, meu Deus! Como ele se sentiu? Jesus, por que você teve que parar por ela agora? Eu te contei a minha situação desesperadora. Não estou dizendo que foi o que ele disse, mas ele deve ter tido vontade de dizer. Mas agora ouça isso. No versículo 36. Marcos 5:36. Mas ouvindo, diz a Bíblia amplificada, mas ignorando o que eles disseram, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, somente creia. Uau, ele está dizendo: apenas fique totalmente focado em Jesus. Acho que é Hebreus 12 que diz: desviando o olhar de tudo que te distrai, focando em Jesus, o qual é o autor e o consumador da sua fé. Deus, ele não começa a te dar fé por algo para te deixar destituído e sem resposta. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Mas às vezes você precisa continuar crendo quando parece que nada vai funcionar e que você nunca vai receber aquilo que pediu a Deus. E eu sinto no meu coração hoje que há pessoas que desistiram dos seus sonhos, pessoas para as quais o inimigo simplesmente falou: esqueça, isso nunca vai acontecer. Esqueça isso. Você está cheio de ideias brilhantes, mas nada disso é o que Deus falou com você. Ouça, desligue sua cabeça e volte e veja o que está no seu coração. Se você se perdeu e cometeu um erro, então admita e confesse. Mas se você disser não, eu acredito que é isso o que Deus quer fazer, eu acredito que isso é algo que Deus falou comigo, então você precisa agitar a sua fé hoje. Avive aquela chama que uma vez queimou no seu interior e então volte a dizer: eu creio em Deus e não importa quanto tempo leve, eu não vou desistir de Deus, porque eu recebi a palavra dele sobre isso e ele é fiel. Então, ele não permitiu que ninguém o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João. E por que isso? Porque Jesus ia ressuscitar aquela garota dos mortos e ele não queria um monte de dúvida e incredulidade. Ele queria fé à sua volta. E quer saber, quando você está em uma situação desesperadora e parece que nada vai funcionar, você não precisa de pessoas ao seu redor que são negativas, sempre dizendo que nada vai funcionar. Você precisa estar cercado de pessoas positivas, pessoas de fé, pessoas que vão te encorajar e acreditar em Deus com você. Eu conheço algumas pessoas quando eu preciso de alguém para orar, sei para quem ligar, porque elas não vão dizer: oh, claro, eu vou orar por você. Sabe, elas vão orar mesmo. Elas vão realmente orar. E eu tenho confiança de que Deus vai ouvi-las. Eles foram até a casa do chefe e houve uma grande comoção, pessoas chorando e lamentando muito alto. E quando entrou com eles, ele disse: por que estão fazendo tal comoção? A criança não está morta, ela apenas dorme. E eles riram dele. Mas veja o que ele fez. Ele colocou todos para fora. Mais uma vez se livrou da dúvida e incredulidade. Ele colocou todos para fora e levou o pai e a mãe da criança e aqueles que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e foram para onde a criança estava e, claro, ele a ressuscitou. Ela se levantou, totalmente curada. Quer saber? Alguns de vocês poderiam mudar suas vidas se simplesmente se afastassem de algumas das pessoas negativas, duvidosas, com quem vocês andam o tempo todo. Sabe, eu não suporto a negatividade. Isso é interessante porque, em certo momento da minha vida, eu era uma pessoa muito negativa. Eu sempre digo, se eu tivesse 2 pensamentos positivos ao mesmo tempo, meu cérebro tinha cãibra. Eu havia crescido ao redor de um pai negativo e ele não confiava, nem gostava de ninguém. Tudo tinha um motivo oculto, sabe? E eu cresci sendo ensinada a ser sempre negativa. E era como se eu fosse uma tola se eu fosse positiva. Então, levou um tempo para Deus me mudar, sabe? Dave e eu estávamos casados
há pouco tempo e ele me disse: "Por que você é sempre tão negativa?" Eu disse: "Bem, se você não espera que nada de bom aconteça, então você não vai ficar desapontado se nada acontecer, sabe?" Eu tinha tantas decepções na minha vida que eu achava que estava me protegendo, crendo apenas em pensamentos ruins, em coisas ruins. Na verdade, eu tinha o que a Bíblia chama em Provérbios 15:15 de pressentimentos malignos. Havia sempre esse sentimento ao meu redor, como se eu estivesse esperando o martelo cair, por assim dizer, sabe? Você tem que ter cuidado ao se permitir entrar nessa situação. E então, se você está tendo problemas agora, não deixe que seus amigos sejam pessoas que não querem fazer nada além de falar do seu problema e, além disso, só falam coisas negativas a respeito. Cerque-se de pessoas que vão te trazer alegria, que vão fazer você rir, pessoas que vão te encorajar e dizer que Deus pode fazer qualquer coisa. A palavra dúvida, se buscarmos a definição, significa não haver caminho, ficar sem recursos, ser envergonhado, estar em dúvida, perplexo, com prejuízo. A dúvida também pode significar estar de duas maneiras, implicando incerteza sobre qual caminho seguir. Dizem que os crentes com pouca fé ficam em cima do muro. Pense nesta frase: está tudo em cima do muro. Bem, sabe, Deus quer que nós saibamos que Ele é bom e que Ele quer nos ajudar. Como eu disse no capítulo 1 de Tiago, versículos 5-8, se algum de vocês não tem sabedoria, peça a Deus que a dá generosamente a todos, sem censura, e será dada a vocês. Mas peça-a com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é como uma onda no mar lançada, impulsionada pelo vento. Pois esta pessoa não deve sequer supor que ela irá receber qualquer coisa que peça ao Senhor. Então eu quero te dizer agora, defina a sua mente no que você acredita e sustente isso. Eu vou falar de novo. Defina a sua mente no que você acredita e sustente isso. E não pense nem por um minuto que você não será testado, porque você vai. Pode ter que esperar, pode parecer que nada vai funcionar, mas é aí que você vai combater o bom combate da fé. E você continua dizendo: eu não vou temer, porque Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. E eu sei que Deus me ama e tem um bom plano para a minha vida. Então, agora eu disse anteriormente, eu acho que muitas vezes duvidamos de nós mesmos mais do que de Deus. Então, agora vamos falar sobre isso um pouco antes do nosso tempo acabar. Você julga cada passo, cada movimento que você faz? Seus pensamentos são: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter comprado isso, eu não deveria ter ido lá, eu não deveria ter comido isso. Eu não oro bastante, eu não li o capítulo certo da Bíblia, eu não confessei a palavra o suficiente hoje. Eu li a Bíblia, mas não entendi nada. Eu esqueci de abraçar os meus filhos nesta manhã. Eu falo demais. Eu deveria ser mais calada. Eu deveria ser um pai melhor, deveria ser uma mãe melhor. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. O diabo sempre quer te dizer o que você não é. Mas o que quer que você não seja, Jesus vai compensar isso e vai te fazer mais do que suficiente se você colocar a sua fé nele. E não saia por aí dizendo: eu não deveria ter feito isso. Sabe quantas vezes na minha vida eu acordava cedo de manhã para passar tempo com Deus e eu orava e eu estudava a Bíblia. E sabe, toda vez que eu terminava, o diabo me fazia sentir como se eu tivesse orado errado. Eu não oro na postura certa, não orei na posição certa, eu não orei o bastante, Deus não me ouviu. E eu tive que aprender a parar de acreditar nessas mentiras e parar de duvidar de mim mesma. E quer saber, esta talvez seja uma das coisas mais importantes que você vai ouvir por um longo tempo. Pare de duvidar de si mesmo. Quer saber? Deus acredita em você. Mas não adianta nada se você não acreditar em você também. Eu não estou dizendo para ter uma atitude arrogante, orgulhosa, sim, graças a Deus, eu sou tudo isso e tudo mais. Mas o que estou dizendo é para se levantar todos os dias, com a intenção de fazer o seu melhor para Deus, sabendo com antecedência que você não vai atingir a marca de 100% de perfeição, mas crendo que Deus é mais do que suficiente para cobrir seus pecados e cuidar deles. Deus não quer que você viva no tormento da autodúvida. Creia que você pode ouvir de Deus, creia que Deus te ama, creia que Ele tem um bom plano para a sua vida, creia que não há erro que você possa cometer que seja grande demais
para Deus não transformá-lo e fazer disso um milagre em sua vida.